Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós trataremos do tema Encontro e Autoencontro. É o terceiro capítulo do livro Em Busca da Verdade. Esta obra de Joana, que faz parte da série psicológica, ela é talvez uma das que sintetiza e que junta diversos conceitos que ela trabalhou e aprofundou nas obras anteriores. E ela escolhe, como nós comentamos na semana passada, a parábola dos dois filhos, como Haroldo a batiza na sua tradução de O Novo Testamento, a parábola dos três pródigos, ou como era conhecida anteriormente, a parábola do filho pródigo. E ela trabalha com essa parábola praticamente na obra inteira. Ela usa o texto da parábola para nos mostrar essa verdade maior, que nós vamos trabalhando ela até encerrarmos esse nosso estudo interativo. A pergunta que nós fazemos, e a nossa ideia, como nós já colocamos em outros momentos, não é fazer uma leitura do texto, explicar o texto, até porque nós já temos o nosso querido Wagner, que faz isso, faz os trabalhos da análise da obra da Joana no grupo da quarta-feira. A nossa ideia é pegar a ideia que Joana trabalha nos seus textos, em alguns dos textos, e fazer a relação mais íntima e direta com a obra de Kardec, e pegando alguns exemplos na obra de André Luiz, como nós temos feito nessas últimas 6 semanas. E esse tema, encontro e autoencontro, surge uma questão inicial. Encontro com quem? Encontro de quem com quem? A segunda parte do tema, que é encontro e autoencontro, a segunda parte é mais fácil. Autoencontro, o encontro consigo mesmo. Só que ela, propositadamente, coloca num segundo momento. Primeiro é encontro. Mas encontro com quem? Ou encontro de quem com quem? E o interessante é que ela não coloca nada, é só encontro. E aí nós pensamos, bom, encontro com alguma coisa, encontro com alguma pessoa, mas ela não coloca nenhuma referência. Isso nos faz pensar, isso nos remete a Kardec. Só existe um ser no universo que Kardec não faz referência nem a quem, nem ao quê. E isso está na pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Esse encontro que Joana faz referência é com Deus. Encontro com Deus, para subsequentemente um encontro consigo mesmo. Bom, eu já ouvi muitas pessoas falando que primeiro a gente faz o autoencontro e ao nos encontrarmos, nós encontramos Deus. Até porque as leis de Deus estão escritas na própria consciência. Então, eu faço o autoencontro, faço a viagem interior, e ao fazer essa viagem interior, eu encontro Deus lá dentro. Bom, seria assim se você soubesse quem é Deus. Aí você faz a viagem, e ao chegar no interior, você já sabendo que é Deus, você vai identificá-lo lá dentro. Mas nós não conseguimos identificá-lo ainda. Então, como é que eu vou conseguir identificá-lo? Em mim. E sabe por que eu sei que nós não conseguimos identificá-lo em mim? Porque eu não aprendi ainda a identificá-lo fora. Porque Deus não está apenas dentro de mim. Deus está em toda parte. Em toda parte. Por isso, Joana trabalha a parábola dos dois filhos, porque ela tem um pai, que representa Deus agindo sobre todos os seus filhos. E apesar da parábola ter sido dita há mais ou menos 2000 anos, independente da data certa, isso não tem importância nenhuma, apesar dela ter sido dita há 2000 anos, ainda hoje nós nos comportamos muitas e muitas vezes como um dos dois filhos.
E estamos começando a aprender a deixar que Deus haja sobre nós e possamos nos comportar como o Pai. Mas estamos só começando. Na maioria das vezes nós agimos como os dois filhos. E nós analisamos na semana passada parte da parábola, principalmente do primeiro filho, o filho mais jovem. Aquele que pede a sua parte da herança. Isso, dentro da tradição judaica, isso era considerado um dos piores crimes, que você só tem direito à herança com a morte do pai. Se você pede antecipação da herança, você está direto ou indiretamente desejando a morte do seu pai. Isso era algo assim, das piores coisas que alguém poderia fazer. O pai faz as divisões, entrega para o seu filho, ele vai e dissipa, né? O Haroldo, quando faz a tradução literal, a palavra que foi colocada no grego, ela é a ideia de dissipar com vulgaridades. Dissipar em bordéis, gastar à torta e à direita, como nós falamos no popular, no coloquial. E aí ele perde tudo, perde os amigos, perde as referências, perde todos os sentidos, e a única coisa que ele consegue fazer é um emprego com alguém para cuidar de porcos. E nós comentávamos que para o judeu nada seria pior que cuidar de porcos. Era um animal amaldiçoado. O judeu não tinha contato com esse animal. É tão amaldiçoado na cultura judaica que quando Jesus trata das obsessões, dos espíritos obsessores, a história do legião, acredito que a maioria deve lembrar. O legião pede para ficar aonde? Junto a um rebanho de porcos. Né? A ideia é: os espíritos maus ficam junto do que é amaldiçoado. E aquele filho mais novo, o único lugar que sobrou para ele foi cuidar de porcos. E ele não podia nem sequer comer a comida dos porcos, porque o que era dado para ele não era dado para eles, para os porcos, não era dado a ele. E ele lembra que até os empregados, os mais baixos empregados da casa do pai, eram tratados com humanidade, tinha um pão, tinha comida, né? Mostra, ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava cansado, ele estava desamparado, ele estava muitas vezes como nós nos encontramos quando percebemos que atingimos o fundo do poço. Ele estava se sentindo completamente abandonado. E ele fez aquilo que nós devemos fazer. Ele resolve retornar para o Pai. Retornar para o Pai. Ele retorna para o Pai e, pensando nisso, assim, não, mas eu vou chegar para ele e dizer assim: olha, o senhor não precisa me chamar, não sou mais seu filho, porque realmente eu desejei sua morte, né? Eu abandonei tudo, joguei tudo para fora, para cima, e aí, como está lá no texto, eu pequei contra ti e perante o céu. E nós analisamos o sentido dessas duas expressões: contra o Pai e perante o céu, perante as leis divinas. E esse é que é o ponto central da nossa fala do encontro e autoencontro. E aí, quando ele volta, o pai diz: não, meu filho, você estava morto. Algumas traduções colocam estava perdido, né? O sentido seria o mesmo, e foi resgatado, foi encontrado. Quer dizer, agora você está vivo de novo. Dá a ele um manto, manda buscar o manto, né? E nós sabemos que na antiguidade a roupa determinava o nível social. Então colocou um manto, colocou a roupa, está dizendo: não, você voltou para a nossa casa, você está no nosso nível social. Colocou o anel, que representa a insígnia da família: não, meu filho, você é meu filho. Aceitou ele novamente como filho e colocou sandálias sobre os pés. Eu até comentei aqui o exemplo dos escravos, que o que separava um escravo, isso na escravidão brasileira, né? O que separava um escravo de um liberto não era a cor da pele, não era a roupa que se vestia, era ter sapato ou não. Isso está relacionado na história da humanidade. Quem é livre tem sapatos, tem calçados. Quem não os tem, não é livre. E aí você imagina, o cara vem todo machucado, porque ele está descalço, e o pai o acolhe. E o interessante é que acolhe ele de longe.
Não deixa ele chegar perto. Como é que vocês acham que as pessoas, dentro da parábola, dentro da história, as pessoas que conviviam naquele ambiente, tratariam aquele rapaz que desejou a morte do pai, que pegou tudo, jogou tudo fora, né? Era um amaldiçoado. Como é que se... Então o pai vai até ele, sozinho, o acolhe novamente. E aí vem o outro filho, que ao chegar em casa, vê a festa. E pergunta, chama um dos serviçais, o que está acontecendo? Não, é que o filho do Senhor, o teu irmão mais novo, aquele, voltou. Mas como voltou? Voltou. E estão fazendo festa? Estão. É isso mesmo, né? Como é que pode? Tudo eu fiz, estou aqui suando. Esse camarada, né? Eu fico imaginando assim, dentro da parábola, que tipo de adjetivos deve ter passado pela cabeça do irmão mais velho. E ele vai, chega na porta e não entra. Ele está dizendo, eu não posso participar disso. Não posso participar disso. E o pai faz o quê? O pai vai até o filho mais velho e disse, vamos comemorar. Teu irmão voltou, estava morto, agora vive, estava perdido e foi encontrado. É encontrado. Pai, eu sempre estive ao teu lado. O Senhor nunca me deu uma ovelha. Aí pega o novilho cevado. Não é uma ovelha, é um novilho. Nos filmes que vocês já assistiram, quantos boi vocês veem? Filmes relacionados à época de Jesus. Ovelha tinha, cabrito tinha, mas boi tinha, mas não era tanto assim não. Vocês estão percebendo a coisa? Ele pegou o novilho mais gordo para fazer a festa. E aí o outro diz assim, o Senhor nunca me deu uma ovelha para eu comemorar com os meus amigos. Quer dizer, o Senhor nunca me deu mais o que tem sobrando aqui, o Senhor nunca me deu uma. E para ele o Senhor dá o que é mais difícil, o novilho mais gordo. Ele disse, meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Teu irmão estava perdido e foi encontrado. Vocês lembram que eu fiz referência ao filme do Franco Zeffirelli, Jesus de Nazaré, e o contexto em que Franco Zeffirelli... Ele teve uma sacada fantástica, porque ele conta a parábola no enredo do filme, né? E o enredo realmente condiz com o contexto que a parábola foi colocada, né? Tá Simão Pedro e Mateus. Eles eram adversários, vamos dizer assim. Mateus era um judeu que trabalhava para romanos. Isso não era muito legal. Era como, de repente, você é corintiano, totalmente corintiano, sua família toda corintiana, e o seu irmão, né, mais velho é presidente do Palmeiras. Né? Com certeza ele não vai para o céu, na cabeça dos seus familiares. Né? Porque nós sabemos que quem não vai para o céu são aquelas pessoas que usam aquela roupa vermelha, que tem lá do Rio Grande do Sul. Né? E aí o Franco Zeffirelli coloca no seguinte contexto: Jesus vai jantar na casa de Mateus, senta perto de mulheres mal vestidas, tá? Aquela música mundana, né? Para um judeu aquilo é a imagem do inferno. Os judeus não entrariam numa casa daquela, mesmo sendo de judeus. E aí o que acontece? Os apóstolos ficam todos chateados, mas mestre, o senhor vai lá e tal, e Pedro, e não sei o quê. Mas Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Franco Zeffirelli consegue encaixar certinho os ensinamentos, no contexto coerente. E aí Mateus pede para que Jesus conte uma história, e ele começa a contar a parábola.
Nesta hora no filme, Pedro chega e fica no canto da porta, assim, escutando. E quando Jesus termina de contar a história, Pedro entra, aí os outros entram todos atrás, e aí ele chega junto a Jesus e diz: Senhor, eu sou um homem muito estúpido, quer dizer, eu sou muito bruto, sou inocente e tal. E aí Jesus olha para Mateus, Mateus olha para Pedro, Pedro olha para Mateus e eles se abraçam. É exatamente essa a ideia central. É exatamente esse encontro e autoencontro que Joana trabalha no seu texto. E que Kardec trabalhou em todo o Livro dos Espíritos e mais ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos dizer que não sabemos como fazer. Se dizemos isso, é porque ainda não estudamos com a devida atenção essas duas obras, que nós já temos comentado aqui em outros momentos, a questão do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando na quarta-feira, tentando entender essa relação entre essas duas obras. Muito bem. Mateus, o filho mais jovem. Pedro, o filho mais velho. Jesus, o Pai. E o que é que Jesus ensinou? Pedro, todos merecem o amor de Deus. E se esses se afastaram, nasceram judeus e se afastaram em função das facilidades, porque Mateus se aproximou, isso dentro do enredo do filme, Mateus se aproximou dos romanos, tornando-se igual a eles, afastando-se das tradições. É o país distante que o filho mais novo vai. Nós fizemos isso no decorrer da nossa história. É só olhar, porque ou nós fomos aqueles personagens que a história homenageou como santos de fato, verdadeiros santos, o exemplo Francisco de Assis, São Vicente de Paulo e tantos outros, que a história é impecável no sentido de serem cristãos dentro do contexto em que eles viveram, ou se nós vivemos, por exemplo, na época da Idade Média, nós somos pessoas normais daquela época e fazíamos o que a história nos demonstra. A busca desenfreada pela sobrevivência, se nós éramos servos ou se éramos senhores, bem. Então nós temos uma trajetória histórica de afastamento de Deus. No decorrer da nossa história, e isso Joana vai chamando a atenção não só nessa obra, mas na série psicológica e nas outras obras que foram sendo publicadas. Tem um livro dela que é Encontro com Deus, onde ela mostra tudo isso dentro dos seus textos. E aí, na nossa história, nós fomos nos afastando da divindade. Mas eu estou curiosa. Como é afastar-se da divindade? Ou até mesmo, Deus não é tão grande. Hoje nós sabemos que o universo em que nós vivemos é só um. A ciência estimativa mais universos. Dentro do nosso universo, quando a gente para analisar, chega uma hora que a gente para, porque não tem cabeça para imaginar só o nosso universo. E as últimas pesquisas que foram publicadas demonstram que a quantidade de estrelas que se pensava, na verdade, tem aproximadamente 5 vezes mais. Que objetos astronômicos, não só estrelas, tem cerca de 20 vezes mais. Então a coisa é muito, muito maior do que nós imaginávamos. Quando se falava que nós tínhamos 100 milhões de galáxias, a ideia é que são cerca de 20 vezes mais. Com os novos instrumentos, as novas pesquisas que estão sendo divulgadas em relação a descobertas astronômicas. A casa do Pai é muito maior do que a gente imaginava. Muito maior. Isso é notícia agora de 2 semanas. É muito maior. Mas então, Deus sendo tão grande, está realmente se importando com a gente? Nós somos tão pequenininhos. Nós somos, hoje
a estimativa é 7,5 bilhões de pessoas só nesse planeta. Espíritos, segundo Emmanuel, são cerca de 3 vezes a quantidade que tem de encarnados, então vamos para lá, 21, 22, 23 bilhões de seres nesse planeta. E aí Deus se incomoda tanto com... Ele vai se importar comigo que... E aí, quando a gente para assim, pensa, tá nem preocupado comigo, até porque se tivesse eu não passava pelas desgraceiras que eu passo. Eu já vi espíritas falando isso, eu já ouvi espíritas dizendo isso. Às vezes dá vontade de descrer de Deus. Aí a Anete Guimarães, numa das suas últimas palestras, diz assim: conheço muitos espíritas descrentes, né? E eu comento, eu conheço muitos espíritas ateus, né? Que é pior ainda. Pois é, meus queridos irmãos e irmãs, Allan Kardec fez essa mesma pergunta. Está no Livro dos Espíritos. Quer ver? O Nolimar deve lembrar, que nós estudamos isso aqui na segunda-feira, né? É no 2º capítulo da 4ª parte do Livro dos Espíritos. Eu não cheguei lá, né? O livro é muita pergunta, eu ainda estou parado na 2ª parte. Até porque eu pulei a 1ª parte, porque é muito difícil. Eu ainda estou parado na 2ª. Isso aqui é a 4ª parte. 2º capítulo. O tema é intervenção de Deus nas penas e recompensas. Até porque o capítulo é penas e gozos futuros. A 4ª parte são penas e consolações. Aí são 2 capítulos. O primeiro capítulo é penas e gozos terrestres. E o segundo, penas e gozos futuros. Por quê? Por que tem essa 4ª parte? Porque na 3ª parte, e aí é que é o ponto central, tem as leis morais. As leis divinas ou naturais, que Kardec vai analisar as leis morais, as 10 leis morais. E ao analisar as 10 leis morais, Kardec nos diz o que é que nós temos que fazer para ser felizes. E ele nos mostra, junto com as respostas que os Espíritos nos passam, como de fato é essa relação que existe entre eu e esse ser tão grandioso que é Deus. E como é que ele nos toca, como é que ele nos alcança. E aí Kardec retoma a questão aqui nessa parte. Porque se são penas e gozos futuros, está relacionado com o que nos acontecerá dentro da lei de causa e efeito, não é? Até porque ele vai analisar essa lei de causa e efeito nas leis morais, dentro das 10 leis morais. Como é que dentro dessa lei de causa e efeito, da sua ação, como é que eu posso ser punido e como é que eu posso ser premiado? E se Deus está relacionado com tudo isso, como é que Ele nos alcança? Sendo tão pequenininho dentro de um universo, de vários universos e tudo mais. São 2 perguntas só 2. Até porque o tema já foi trabalhado antes. A primeira é, pergunta 963. É fácil de lembrar, 963, né? 3 múltiplos divisores de 3, 963. Deus se ocupa com cada homem individualmente? Não é Ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? Entendeu a pergunta, né? Porque Kardec é assim. Você vai estudar Kardec? Vai estudar o Livro dos Espíritos? Lê a pergunta. Quando lê a pergunta, para. O que Kardec quer saber com essa pergunta? Primeiro isso. Aí você entende, ele quer saber isso. Aí você lê a resposta, respeitando o ponto, respeitando a vírgula. Nós já vimos isso aqui, né? Kardec, o problema é a vírgula, é o ponto, né? E aí você vai lendo a resposta, porque aí você já sabe o que Kardec perguntou. E dependendo da tradução, né, tá o inverso. Então a gente tem que ler com paciência, com calma. Mas aqui eu acho que já deu para todo mundo entender o que Kardec quer saber. Olha o que os Espíritos respondem. Deus se ocupa de todos os seres que criou. Não só nós. Todos os seres da criação. Todos. E aí nós lembramos da questão 540, o comentário, a resposta dos Espíritos.
porque tudo está interligado na natureza, desde o átomo até o arcanjo, que um dia começou com o átomo. Então Deus cuida de todos os átomos, de toda a criação, toda. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Kardec, não satisfeito, pergunta: há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos? Porque cuidar de cada um, tudo bem. Tá, Ele nos ama, a sua bondade toca a todos nós e tal. Nós vamos descobrir daqui a pouco, alguns já sabem, porque nós já analisamos isso antes, mas dentro da ideia de Joana, cuida de cada um de nós. Mas Ele tem que se preocupar com cada coisinha que eu faço, até porque ser punido, ser premiado é em relação ao que eu faço ou deixo de fazer, as minhas condutas. Para isso, Ele tem que analisar e cuidar cada coisinha que eu faço, desde as mais simples às mais complexas. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Bom, eu pegar um ato muito... Eu fui no banheiro fazer um xixi. Isso pode gerar uma punição ou um prêmio? Que coisa mais simples que isso? Todos os animais fazem isso. Deus está olhando? Está acompanhando? É essa a pergunta de Kardec. Os detalhes mais mínimos da minha existência. Deus está cuidando disso? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Que leis são essas? As leis morais. Se as violais, a culpa é vossa. Se violais essas leis, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, dizendo-lhe, por exemplo, foste goloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como aliás sucede em tudo. Peraí. Quer dizer, Deus criou leis. Deixa eu ver se eu entendi. Deus estabeleceu leis e essas leis regem tudo. Desde a formação da matéria até a nossa formação enquanto seres espirituais e o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Seria então dois conjuntos de leis. Um conjunto de leis para o mundo material, um conjunto de leis para o mundo moral, o mundo do espírito, não dos espíritos, mas do espírito. Até porque, como nós já vimos antes, se a estrutura do mundo espiritual é uma estrutura semi-material, como é o perispírito, ainda é matéria, numa condição semi-material. Muito bem. Essas leis morais, então, elas regulam quem eu sou e como eu me comporto. Aí vamos relembrar aquilo que nós já vimos em outros momentos. As leis morais são 10. Essas leis, conforme estão organizadas, regulam as nossas relações. A primeira, que é a lei de adoração, regulam as relações do homem para com Deus. As próximas 4, conservação, destruição, reprodução, e eu não me lembro a outra. Está aqui.
trabalho, reprodução, conservação, destruição, essas leis regem as relações de mim para comigo mesmo. Nós estamos aprofundando esses assuntos na quarta-feira, viu, pessoal? Na quarta-feira a gente está fazendo o aprofundamento dessas leis relacionadas com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um encaixe perfeito. De fato, o Evangelho segundo o Espiritismo, ela expande a terceira parte do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo expande a terceira parte do Livro dos Espíritos. É um encaixe perfeito. E nós estamos vendo isso na quarta-feira. Essas leis, quando eu estou inserido nelas, as repercussões que elas trazem atingem diretamente a mim. Mesmo elas acontecendo junto com outras pessoas. Mas a repercussão dela é diretamente em mim. Por isso elas regem as relações de mim para comigo mesmo. E as 4 seguintes: lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e lei de liberdade, regem as relações de mim para com o próximo. E a última, que é a lei de justiça, amor e caridade, sintetiza tudo isso. Sintetiza esse conjunto de relações. Esse conjunto de relações. E aí até comentávamos na última quarta-feira, que o tema era a metodologia que Kardec usou na montagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Como ele é a extensão dessa terceira parte, eu pego qual a metodologia que Kardec usou para montar essa terceira parte. Primeira lei, o homem para com Deus. Segunda lei, segundo conjunto, o homem para consigo mesmo. Terceiro conjunto, o homem para com o próximo. Mestre, Rabi, sabemos da tua sabedoria, do teu compromisso, da tua relação com Deus. Mas assim, qual a maior de todas as leis? Olha a pegadinha, né? Olha a pegadinha. Qual a maior de todas as leis? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo, a segunda, semelhante à primeira, ama ao próximo como a ti mesmo. Nisso resume-se toda a lei e os profetas. Peraí. Ama a Deus sobre todas as coisas. Então, primeiro, eu aprendo a amar a Deus. Depois, mas depois eu amo o próximo. Então, Kardec trocou. Ama o próximo como você ama a si mesmo. Eu tenho que me amar primeiro para saber como amar o próximo. Qual foi a metodologia que Kardec usou? A metodologia do Cristo. Começa a ficar claro agora aonde eu encontro o roteiro para fazer o meu encontro com o Cristo. Livro dos Espíritos. Aqui ele diz o que fazer. Mas, gente, o que fazer é fácil. Eu vou ler, vou saber o que fazer. E como eu faço? E como eu faço para saber como fazer? Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso Kardec escreveu essa obra. Para que eu possa conformar a minha conduta à moral do Cristo. Introdução do Evangelho, item 1, último parágrafo. Aí nós fazemos o encontro. Mas, gente, nós sabemos que Deus é muito grande. Por onde eu começo esse encontro? Deus estabeleceu leis para regular a vossa conduta, impondo limites. Quer encontrar Deus? Pergunta 11. Pergunta 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Ponto e vírgula. Não definitivo? Não. Ponto e vírgula. Porque se fosse um não, era ponto final. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Falta um sentido para a gente entender Deus. Pergunta 11. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade?
quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver se aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Aí vem a pergunta-chave: como faço para me aproximar de Deus? Encontre-o onde Ele está. Como posso encontrá-lo? Leia-o no mundo. Se as leis divinas dividem-se em duas, umas regem o mundo material, outras regem o mundo moral, regem as relações, Deus está em toda parte. Só que eu não preciso olhar a vida do outro, olhe para a sua existência. Olhe para o que acontece com você. Kardec, entendendo isso, é que ele vai questionar: mas se Deus cuida de todos nós? Entendendo, né? Porque nas questões ele coloca lá no tema. Mas se Deus cuida de todos nós, as leis regem todos, nós estamos inseridos nessas leis, do mesmo jeito que elas estão inseridas em nós, não tem como fugir. Lembram questão 621? Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência do homem, no próprio homem, regendo quem nós somos, regendo o que nós fazemos, ou melhor, quando nós permitimos. Mas isso é o fechamento. E aí, né, se nós estamos inseridos nessas leis, e essas leis estão inseridas em nós, por que pessoas que não fizeram mal sofrem? E aí a gente pensa: mas espera aí, se Deus está em toda parte, Deus é amor, existe mal? Porque se eu disser que existe mal, até aquele que nós já comentávamos antes, quando dizem assim, o que é o mal? Diz assim, o mal é a ausência do bem. Se o mal é a ausência do bem, então estamos dizendo que em alguma parte o bem não está. E se o bem não está, Deus não está ali. E nós já vimos, estudando em outros momentos aqui, dentro das próprias leis divinas, que aquilo que nós chamamos de mal, na verdade, não é a ausência do bem, é a ignorância do bem. Porque quando nós aprendemos, olha só, quando nós aprendemos essas leis, progresso intelectual, falávamos isso hoje, né, no grupo de estudo do Livro dos Espíritos, quando aprendemos essas leis e começarmos a identificar a ação dessas leis, aonde elas acontecem, nós veremos a ação de Deus. Não precisaremos ver o próprio Deus, mas veremos a ação de Deus. Quando nós... Aí Kardec aprofunda. Mas então, quer dizer que as pessoas que estão sofrendo hoje é porque elas transgrediram as leis divinas? Os Espíritos respondem: sim. E aí, por isso, tens a oportunidade de um retorno para continuar o teu aprendizado e reparar a transgressão na lei divina. Nós reencarnamos. E aí, quando nós percebemos que Deus nos oferece a oportunidade de, tendo transgredido a lei, e aí usamos a palavra mal, tendo feito mal, por ignorância de como fazer o bem, ou das leis de amor, das leis morais, Ele nos oferece a oportunidade de reparar o equívoco agindo. Por isso que o texto que eu pedi para a Lindinês ler, do nosso querido Emmanuel, o título é... Geralmente a gente não lembra da mensagem inicial, né? Mas o texto é: primeiro Deus. E por que Emmanuel chama atenção para primeiro Deus? É porque nós, e isso Joana trabalha fantasticamente em toda a série psicológica, buscando, bebendo em grandes mestres da psicologia, o que ela usa mais é Jung, né? Que nós, na condição que nós estamos, né, nós não temos
primeiro Deus. Nós temos primeiro um corpo, na nossa seletividade de prioridades. Nós temos primeiro um corpo, nós temos primeiro um emprego, nós temos primeiro... mas Enzo, eu não posso perder meu emprego. Se eu perder meu emprego, como é que fica a minha situação? Olha, quantas pessoas perderam tudo o que tinham e foi a oportunidade que elas tiveram de descobrir o que tinham e não sabiam o que tinham. Você lembra daquela história da vaquinha, né? Aquela história que todo mundo conta. O mestre estava com o seu aprendiz, chegou no lugar, aquelas coisas pobres, mas tinha uma vaquinha assim, produzia leite, aquela coisa toda, e o discípulo disse, vamos ajudar esse povo? Vamos. O mestre foi e empurrou a vaca no abismo. Mas ficou calado, né? Foram embora, tempo voltaram, e quando voltaram, estava lá uma fazenda montada, bonita e tal, né? E aí, o que é que houve? O único bem que tinha aqui, o senhor jogou fora? Ele disse, pois é, quando eu joguei aquele bem fora, eles descobriram os bens que não tinham descoberto ainda. Vocês já perceberam que muitas vezes é assim que a divindade faz conosco? Joga a nossa vaquinha pelo abismo. Lembra que eu comentei aqui? Né? A vida, se nós não aprendermos as lições que a vida quer, a vida vai tirar o que nós temos. E sabe onde está escrito isso? Lei de destruição. É preciso que a destruição venha para que o indivíduo se toque, perceba. É preciso que os conflitos venham para que a humanidade progrida. Por conseguinte, por analogia, é preciso que os conflitos venham em você, para que você progrida, para que você identifique o homem velho brigando com o homem novo. É preciso que a vida destrua os pilares de sustentação da sua existência, como fez com André Luiz. Nós analisamos isso no começo das nossas falas. É só pegar ele no primeiro capítulo dos Mensageiros. Perdeu todo o chão. Não era mais médico, não era mais marido, não era pai, não tinha mais nada. Era um espírito e pronto. Mas era o que ele tinha, era o que ele era. Ele passou a vida se preparando naquilo e pronto. Agora ele é um espírito e não tem mais nada. Narciso disse assim, meu filho, vá trabalhar, adquire experiência, vá estudar. E ele vai para o centro dos Mensageiros ouvir histórias. Desenvolver empatia, encontrar Deus nas outras pessoas. A ideia do Namastê. Assim, quando Joana nos convida para o encontro, ela está nos convidando. Encontra Deus onde tu está. Porque Ele está agindo aonde tu está e em você. Em você. Porque apesar de nós nos equivocarmos ainda, mesmo com o conhecimento que nós já temos, que a doutrina nos passa, que o Evangelho de Jesus já nos tem chegado, já nesses 2000 anos, ainda assim nós temos dificuldade de nos libertar das cadeias que nós criamos na nossa história. Nós temos essa dificuldade. E Deus, sabendo do que nós podemos ser, olhando para nós lá na frente, nos oferece a carga, o peso, dentro daquilo que nós podemos alcançar, mesmo sem nós sabermos, né? Tira as nossas vaquinhas e nos deixa a única possibilidade, que é estudar, aprender e evoluir. Às vezes, isso chega como uma doença. Às vezes chega, como nós já analisamos em outros momentos, com um filho, imagem do capeta. Tão bonitinho quando nasce, né? Tão assim, então a gente fica tão bobaiado, né? Se é a avó, aí pior ainda, né? Aquela coisinha tão doce, tão maravilhosa, aquilo cresce e vira o capeta, né? E aí a gente lembra de Kardec perguntando, por que a gente tem que passar pela infância? Porque na infância, a imagem da infância toca na nossa intimidade. Vocês já perceberam que a gente critica quem não consegue gostar de criança? Como é que você não gosta de uma criança? Às vezes pergunta para mim, eu não gosto de criança. Brincando, é claro, né? Eu não gosto de criança, porque é tudo obsessor. Como assim tudo obsessor? Olha a cara, quando chega alguém, olha a cara que fica, hipnotizado. Certo? Bota aquelas mãozinhas assim, hipnotiza. É tudo obsessor, tudo obsessor.
né? Ainda bem que tem um esquecimento do passado, mas eles vão esquecendo progressivamente, porque criança lembra, né? Lembra. E aí quando cresce, aí você vê a imagem do capeta. E você aprende. Principalmente você vai aprender as lições que o seu pai ensinou, que você teimou em não aprender. Sua mãe ensinou, você é uma mãe, isso é do outro tempo. Na minha época, na minha terra, não sei se aqui era assim, diz assim, isso é do tempo de 12, né? Não sei qual era a expressão que os jovens do meu tempo diziam para os seus pais. Eu nunca falei, mas pensei, né? Os jovens de hoje falam, né? E eu ficava calado. É através de como nós já vimos em outros momentos, de um emprego difícil, de um patrão difícil. Não, Izzy, eu não tenho problema, minha família é uma maravilha. Meus filhos são uma bênção. Meu marido foi feito errado, né? E serve o inverso também, né? Meu patrão é uma bênção, pode ser a patroa. Meus colegas de trabalho, todo mundo trabalha junto, ninguém tem inveja, ninguém pisa no calo do outro, ninguém quer passar por cima, né? Eu frequento o centro espírita, frequento a igreja, faço caridade, é tudo uma maravilha. Um colega me comentou isso, né? E na hora eu disse, eu vou dizer o quê para a criatura, né? Aí alguém soprou no meu ouvido e disse assim, seu trabalho é maravilhoso, mas se você pudesse mudar do seu trabalho, qual o único motivo que faria você mudar do seu trabalho? Ele disse, o ônibus. Eu não tive jeito, a única lugar que eu encontrei para alugar a casa foi no bairro X, é 1 hora de ônibus. Eu disse, e quem pega o ônibus? Aí ele começou a descrever o cenário de Walking Dead, né? É um cenário de horror, de terror. Era 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. Eu disse, mas você já tentou alugar em outros lugares? Já. Não consigo mudar. Lá onde você mora é bom? Ele disse, é ótimo. Quer dizer que o problema é o ônibus? Ele disse, é. Eu disse, pois é aí que está a sua lição. Começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do ônibus. E vamos ver o que vai acontecer. E depois, uns 2 anos, me encontrei com ele. E ele, lembra que você disse? Para eu começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, comecei. Eu estava com o livro aqui, as pessoas disseram, você é espírita? Para encurtar a história, ele começou a doutrinar as pessoas, começou a evangelizar as pessoas começaram a ir para o centro, começou a ajudar as pessoas, fazer atendimento fraterno no ônibus. A última vez que eu vi ele, eu disse, e aí, como é que tá? Ele disse, rapaz, aquela viagem de 1 hora ficou tão boa, não é que eu consegui comprar minha casa? Aonde? Ele disse, 20 metros do trabalho. Eu disse, pode esperar, a sua lição agora é outra. Ele disse, eu já me dei conta. Eu disse, o quê? Ele disse, os meus vizinhos. Nada acontece por acaso. Nada. E quem é que determina tudo isso? Quem é que está por trás de toda essa organização? Que apesar das minhas imperfeições, ele observa as minhas virtudes, as minhas habilidades e me permite ser instrumento dele aonde ele entende que eu devo estar. Quem? Para encerrar, a título de prece, eu vou responder com Joana de Ângeles, nesse livro que para mim é a obra-prima de Joana, a obra-prima dela. Quando às vezes o pessoal me pergunta, o pessoal sabe que eu leio bastante, né, que estudo bastante, eu queria entender, você tem falado de Deus assim, eu queria aprender um pouco mais sobre Deus. Onde é que eu busco? Kardec primeiro, Livro dos Espíritos, Revista Espírita inteira e a Gênese. A Gênese. Depois, Leon Denis no livro O Grande Enigma. E para finalizar, né, esse primeiro momento, Joana de Ângeles em O Filho de Deus. Você pegando esses 3 autores, se você conseguir entendê-los, você nunca mais será a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o encontro aconteceu. E aí o autoencontro, o título da mensagem é Deus sabe. Diz Joana, aquela que o pessoal diz que escreve difícil, sabe? O pessoal tem um chão a dizer que, não, Joana escreve difícil. Há momentos muito difíceis, que parecem insuperáveis,
enriquecidos de problemas, de dores que se prolongam, intermináveis, ignorados pelos mais próximos afetos, mas que Deus sabe. Muitas vezes te sentirás à borda de precipícios profundos, em desespero e por todos abandonados. No entanto, não te encontrarás a sós, porque no teu suplício, Deus sabe o que te acontece. Injustiçado e sob o estigma, a marca da calúnia, destruidora, destroçante, quando experimentando incomum angústia, estás a ponto de desertar da luta, confia mais um pouco e espera, porque Deus sabe a razão do que te ocorre. Vitimado por cruel surpresa do destino, que te impossibilita levar adiante os planos bem formulados, não te rebeles, entregando-te à desesperação, porque Deus sabe que assim é melhor para ti. Crucificado nas trevas ocultas da enfermidade pertinaz, cuja causa ninguém detecta, a fim de minimizar-lhes as consequências, ora e aguarda ainda um pouco, porque Deus sabe que ela vem para a tua felicidade. Livro dos Espíritos, terceira parte, primeiro capítulo e último capítulo. Todo aquele que cumpre a lei de Deus é feliz. E só o é infeliz quando transgride ou não cumpre essa lei. Deus sabe que te deixes conduzir por Ele. Lembra que eu falo da submissão à vontade de Deus? Exemplo, Paulo de Tarso. Em determinado momento da existência, o mal que eu não quero, esse eu faço. O bem que eu desejo, esse eu não faço. Mas entregando-se totalmente à sua confiança, à vontade de Deus, no final ele diz: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Basta-te que te deixes conduzir por Ele e, sintonizando com a sua misericórdia e sabedoria, busca realizar o melhor que você pode fazer. Eu não consigo ser o que Chico foi, mas eu consigo ser um pouquinho, sendo aquilo que Deus quer que Enzio seja. Busca realizar o melhor, assinalando o teu caminho com as pegadas de luz, características de quem se entregou a Deus e em Deus progride. Nós vamos sair daqui hoje sabendo que hoje, quem não ainda tinha feito, acabou de saber onde encontrar Deus. Nós ainda não aprendemos a fazer o caminho para dentro. Por isso Joana escreveu a sua série psicológica, para nos ensinar, para orientar os profissionais da psicologia a nos orientar. E nós também, autonomamente falando, na autoaprendizagem, para fazer essa viagem interna e encontrar a ação de Deus em mim. Mas agora eu sei, ao entrar em mim, eu sei encontrar Deus lá dentro, porque Ele está agindo através das suas leis dentro de cada um de nós, dentro de mim. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos pôr em prática as lições do Evangelho, mesmo quando dizemos que não temos força para tal.